Fala, meu brother. Ô, Joe, nem era bom tá gravando agora, hein, mano? Porque quando for postar lá, o povo vai ficar vendo 5 minutos sem nada. Ué, É, melhor parar e tirar de novo. eu tenho que dar 45 minutos de aula, né? Ah, agora você vai dar 50. Ah, NA. Ainda bem que eu não vou ver a aula. é... Não, a hora que todo mundo entra que eu começo a gravar. Porque depois eu edito, né? Ah, bom. Pode interromper então? Olha lá, tá Bom vendo? dia, Dio. Olá! Tudo bem? Tudo e com você? Ah, joia também, graças a Deus. E Que aí, bom. DJ, tudo Ô, bom? gatada boa! E aí, moçada? Oi, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava falando que vocês estão no céu, cara. O conteúdo de Ué, eu vocês, tô vivo. Ah, tá. Ah, olha lá, ó. Isso aqui que é coisa linda, ó. como se fosse É. nós. Não, não, é Professor, interessante. deixa eu te falar. Pois não. Eu... Por que álgebra é tão difícil? Álgebra é tão difícil? É, Quem falou que álgebra é difícil? porque pra mim é a coisa mais complicada do mundo, é álgebra. Você fala assim, qual que é a matéria mais difícil pra você? Eu vou falar que é álgebra. Eu vou falar aqui para você que existe ainda análise combinatória. Eu odeio análise combinatória. Que é isso? Ano que vem, prepara. A professora, eu queria uma ajuda. Como que eu faço pra gostar disso aí? É muito difícil de entender álgebra, não consigo, é uma coisa mais complicada do mundo. Nossa senhora. Álgebra é a mesma coisa que eu falo para os alunos quando a gente está trabalhando aquela parte de polinômios, quando a gente está trabalhando trigonometria. É assim, ó. Se você não entendeu o começo, cara, lascou. Tudo tá lá no início. Ah, vixe, ótima dica, hein? Nossa Não, senhora. calma, não se desespere, calma. O que que acontece? Existem cursos paralelos, entendeu? Existem cursos paralelos que vão te ajudar. Por quê? Como você já perdeu o início, cara, lascou, entendeu? Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar ajuda. Onde que você vai procurar ajuda? Nos cursos paralelos. Se eu não me engano, aí no referencial, ano que vem, acho que está tudo normal, se Deus quiser, né? Existem os cursos paralelos. Paralelo de matemática, paralelo de física, paralelo de química. Eu acho que quem tem muita dificuldade em matemática, o curso paralelo ele ajuda muito. Por quê? Ele vem desde o fundamental, pega o conteúdo do fundamental, 2, e vem trabalhando, chega no ensino médio, mostra tudo de novo. É um curso completo, entendeu? Por isso que eu falo que ajuda muito. Principalmente quem está indo do primeiro para o segundo. Entendeu? Porque o primeiro ano, o que acontece com a maioria dos alunos do primeiro ano? Isso geral, por isso que existem os paralelos. Porque às vezes chega no primeiro ano e não está indo com aquele ritmo de primeiro ano, né, de ensino médio. Depois, chega no segundo ano, ele vê que falta pouco tempo, 1 ano e meio para o vestibular, e aí ele entra em desespero. Ele vai querer ajuda, ele vai procurar ajuda, ele precisa de ajuda. Porque no primeiro ano, realmente ele levou, às vezes, meio na coxa, alguma coisa assim, ou não levou com tanta responsabilidade. Não estou falando que, entendeu? Que é o seu caso, por favor, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, que há possibilidade ainda de se recuperar. Só que olha o transtorno que é. Porque você vai estudar de manhã, à tarde, depois à noite vai fazer o paralelo. Então, é muita coisa, cara. Acumula muita coisa no segundo ano. Chega no terceiro ano, é o seu ano. É o seu ano. Você vai determinar todas as suas metas, seus objetivos e é aquilo ali, que já devia ter feito lá no primeiro ano. Por isso que a gente fala, não sei se vocês participaram, eu fiquei na reunião de pais, porque eu queria escutar um pouco dos pais, né? O que tá acontecendo, o que tá bom, o que não tá, o que precisa melhorar. E eu achei muito bacana a posição dos pais, eu achei, assim, todos os pais que fizeram os comentários, a gente vê que vocês estão
na medida do possível, se esforçando ao máximo. Então, eu vejo que bom, cara, que bom que vocês estão assim, viu? Levando a sério, passando por cima de muita coisa. Eu acho muito bacana, eu acho isso muito válido. Então, fiquei muito feliz com uma mãe que parece que está na fazenda, a internet não é tão legal e a rotina é sempre a mesma. Cara, eu fiquei muito feliz porque de ver que ela se preocupa muito com a filha e também se preocupa com a educação. Então, os outros pais também, a argumentação dos outros pais, eu também fiquei muito saber que tem aluno que acorda mais cedo, toma seu banho, se arruma, veste o uniforme. Cara, isso é muito bacana. Eu tento fazer isso na rotina dos meus filhos, de acordar cedo, tomar café, todo mundo junto, como se a gente estivesse indo para aula, eu venho da aula, eles vão para a aula deles, ou seja, tentar manter aquela rotina que nós tínhamos lá no começo do ano. E isso é válido, isso dá certo. Por quê? Porque na cabeça da gente fica, aí ó, Aninha, legal, cara, você entendeu? Então eu vejo assim, que isso dá certo, porque a gente não está a gente está numa pandemia, realmente, mas a nossa rotina só veio para dentro de casa. Entendeu? Bom, antes de mais nada, vocês são demais, João. Vamos lá. O que acontece? Hoje a gente vai trabalhar a circunferência de uma outra forma. Aí você fala assim, como assim, Diomedes, de uma outra forma? Nós vamos ver as posições relativas, a ponto, reta, circunferência em relação a outra circunferência. Tudo isso numa mesma aula. Então a nossa aula hoje vai ser, ó, rapidinha, tá? Rapidinha assim que eu digo, tem muita coisa para a gente ver, para na quinta-feira a gente estar fazendo exercício. Lembrando a vocês que quarta, acho que é quarta que vem, né? Vocês têm um feriadinho aí, né? Que bênção, né? Que alívio, né? Feriado? Quarta-feira, 26 de agosto. Não Nossa, nessa, não gente, amanhã. Não amanhã, no outro. Ah, ah. Nossa, a maior alegria da minha vida, graças a Deus, preciso de um feriado. Segundo, já voltou, já quero feriado. Um E ainda feriado, tem férias, emenda tudo. Que olha, um feriado no meio da semana. Muito bom. devia emendar quinta e sexta, que eu acho injusto. Ou devia passar pra sexta, que eu não gosto de feriado, assim, que é no meio da semana, aí depois volta a aula, né? Sem condições. Gosto quando emenda tudo. Vamos lá. Você gosta de ficar à toa, né, senhor? Sem vergonha. Vamos lá. Deixa eu só pegar. Pessoal, peguem o livrinho de vocês, nós estamos lá na página 268, tá? Posições relativas. Opa, 266, tá? Página 266. Tranquilo? Vamos lá, moçada. O conteúdo, só vou colocar aqui conteúdo para o nosso simulado, tá? Para quem quiser já ir estudando, tá? Lei dos senos e a lei dos cossenos. Beleza? Lei dos senos e lei dos cossenos. Eu vou tirar um pouco ali, porque senão... Aí, acho que não deu. Bora. Bom, primeira coisa, posição relativa. Posições relativas. Posições relativas, nós temos a circunferência. Deixa eu fazer minha circunferência. Agora eu estou feliz em fazer a minha circunferência, né? Ninguém mais fala da minha circunferência, porque ela está perfeita. Putz. Quase perfeita. Bora. O que acontece, cara? Aqui no centro nós temos um centro O, beleza? Esse centro O da minha circunferência, quando eu falo em posições relativas, eu estou trabalhando, por exemplo, a minha circunferência e o ponto. Bom, eu posso ter, então, aqui, posições relativas. Então, eu vou colocar circunferência
e ponto. Olha que bacana, circunferência e ponto. Eu posso ter aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. O que acontece quando eu tenho posições relativas à circunferência e ponto? Bom, eu posso falar que aquele ponto A, ele é interno. Eu posso falar que aquele ponto B, ele pertence. E eu posso falar que aquele ponto C, ele é externo à circunferência. Aí você fala assim, tá, Diomedes, mas o que ele tem de atrativo? De atrativo, a gente pode falar que a distância de O até A, que é essa distância aqui, ó, a distância de O até A, lembra aquela distância entre dois pontos que a gente calculou lá no primeiro bimestre? É aqui, tá? Essa distância, obrigatoriamente, é menor do que o meu raio, tá? Lembrando que o raio é de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Então, isso significa que a distância, quando eu tenho um ponto interno, é sempre menor que o meu raio. Bom, quando ele pertence à distância do ponto O, que é o centro, até o ponto B, que pertence à circunferência, obrigatoriamente vai ser igual ao raio. E eu tenho um ponto C, que ele é externo à circunferência. Então, eu posso falar que a distância do ponto O até o ponto C é igual, é maior do que o meu raio. Até aqui sem problema, galera? Difícil? Difícil? Calma aí. Pois não. Explica de novo, por favor. Explico, Tchutchuco. Ó, nós temos 3 pontos, tá? Eu coloquei aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A, nós chamamos ele de ponto interno. Por que interno? Porque ele está dentro da região da circunferência. Então, ele está na região interna. O ponto B, nós falamos que ele pertence. Por que pertence? Porque ele está sobre a circunferência. Nós falamos que ele pertence à circunferência. Está aqui, pertence. E o ponto C, ele está fora da circunferência. Está fora da minha circunferência. Ou seja, fora da minha circunferência, então eu tenho ele como externo. Externo à minha circunferência. Então, quais são as 3 posições relativas de ponto e circunferência? Interno, pertence e externo. São esses 3 pontos. São essas 3 posições relativas. Quando eu falo que ele é interno, significa que a distância do centro... Tá dando para enxergar bem aqui, galera? O que é que aproxima mais? Tá tranquilo. Tá. A distância do centro até o ponto A, do centro, ó, até o ponto A, obrigatoriamente, olha o que acontece, ó. Ele é menor do que o raio, ó. Ele é menor do que o raio. Beleza, é isso que está escrito aqui. A distância do ponto O até o ponto A é menor do que o raio. Daí nós temos a distância do ponto O até o ponto B, distância do centro até a extremidade, quem é? É o meu raio. Então, a distância do centro, que é o ponto O, ao ponto B, na verdade, é quem? É o meu raio. A distância do ponto O ao ponto C, perceba que o C ele é externo, então ele está fora da circunferência. O raio vai até a minha extremidade. Como ele passou, significa que a distância do ponto O ao ponto C, obrigatoriamente tem que ser maior do que o meu raio. Tudo bem? Tudo. Beleza. Vamos supor que ele coloque assim, ó, que uma circunferência de raio 10, tá? Uma circunferência de raio 10 possui um ponto distante do centro, um ponto distante do centro, 12 centímetros. Aí ele pede para você classificar em interno, externo ou pertence. Se a minha circunferência tem raio 10 e a distância do centro até este ponto é 12, significa que esse ponto ele está dentro ou está fora? Vamos, moçada. Tá fora, tá fora. Isso, então ele é externo. Tudo bem? Tudo. Comecei a fazer balé ontem, ó. Ah, tá vendo? Professor, você pode ir um pouquinho pro lado para me terminar de copiar? Tudo bem. Obrigada. Você quer que eu puxo mais, aproximo mais? Tio mó alegre, comecei a fazer balé ontem.
Ele querendo mostrar a Emanuele. Vai pro lado. Vai pro lado. Você viu só? Desculpa que eu preciso copiar. Não, tá bom. Não tem problema não, tá? Sou forte, eu aguento essa rejeição. Tudo bem. Eita, drama. Tadinho, gente. Eu falei que em homenagem ao São Paulo, se o São Paulo perdesse, eu ia começar a fazer balé. São Paulo vai e me perde pro Vasco. Vai fazer balé então, professor? Fazendo já, comecei ontem. Faz bem. Faz bem, né? Torcer pro time. Hã? Nada. Mala, velho. Agora tá fazendo exercício, olha só. Verdade, ó. Tem um lado bom na história. Vocês gostam, né, seus? O senhor é São Paulino, professor? Graças a Deus. Senão já Balé. tinha entendido tudo. Ah. Vambora, chega de falar Se de quebra, aprende a dançar, ó. Ai. Vamos lá. Tinha que ter um show de talentos aí, os professores. Nossa. Eu ia mostrar o meu talento. Vambora, gente. Ia dar tudo errado. Vambora, só tem gente louca aí, vambora. Galerinha, quando a gente fala agora posição relativa à circunferência e reta, eu vou traçar aqui, ó, deixa eu pegar uma régua. Eu vou traçar 3 retas aqui. Vai ficar bom isso aqui, hein, cara. Vou fazer de azul. Assim, hoje a aula vai até um pouquinho mais tarde, tá? Vocês demoraram. Você que lute. Vai até mais tarde. Lógico, Tá pronto. vocês chegaram mais tarde. Eu tenho que comer. Não, eu cheguei na hora certa. Diomedes, Ah. Maju mandou uma mensagem aqui que a internet dela caiu, tá? Então se ela não entrar, já sabe. Tá. Eu quase que tive. Caia na hora que dá 12h25. É, né? Seus danados. Nossa, meio de 20 eu já tô na agonia que eu quero logo que a aula acabe. Nossa. Mas a aula acaba Senhora, hein? 12h25, gente, por isso. Não, tudo bem. Vamos. Então tá, moçada. Põe o nome aí na chamada, vamos embora já, tá? Eu coloco. Pode Não, mesmo? Mentira. Vamos lá. O amor pela comida é maior que o amor pelo professor. Não. Olha só. Matemática ainda, né? Logo matemática. Não, mas em física o Rogério faz a gente ficar até 12h30, 12h37. Ah! História também. É? Eu Hoje é Ney Day, não tem essa de aula mais tarde, não. Meio-dia. é mais importante. Moçada, olha o que acontece aqui, ó. Perceba que nós temos aí 3 retas. Não sei se está dando para visualizar bem. Sim. Eu tenho a reta T, eu tenho a reta S e eu tenho a reta R. Tá? O que acontece? São as posições relativas à circunferência reta. Bom, eu vou colocar como sendo a reta T. Essa reta T é essa reta aqui, ó. Perceba que ela corta em 2 momentos. Tá? Em 2 momentos. Significa que ela vai ser do tipo secante. Tá? Secante. Eu tenho a reta S, que ela vai ser do tipo tangente. Tá? Tangente apenas toca. E eu tenho a reta R, que é vermelhinha aí, que ela, na verdade, é a minha reta externa. Aí, o que acontece? Nós temos algumas curiosidades em relação a essas retas. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, eu coloquei tudo junto para a gente poder estar colocando o que ela tem de interessante. Quando eu tenho a reta secante, eu tenho essa situação aqui, ó. Tá? Eu tenho essa reta aqui. Ixi, Maria. Tava fazendo tão bonitinho. Ó. Olha a secante lá, ó. Aqui eu tenho o centro da circunferência. Beleza? A distância dos pontos de interseção até o centro obrigatoriamente são iguais, tá? Então, olha lá, ó, são iguais. Significa que aqui eu tenho raio, aqui obrigatoriamente eu tenho raio. Então, significa que aquelas 2 medidas ali, Henrique, tá bom? Embora. São iguais, ó. Beleza? Tranquilo?
que acontece, moçada? Se eu pegar um segmento, tá? Se eu pegar um segmento e determinar o ponto médio aqui, ó, o que está acontecendo ali? Eu estou dividindo o ângulo, esse ângulo formado pelos raios, automaticamente ao meio, ou seja, bissetriz do ângulo, então. Obrigatoriamente aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, tá? Obrigatoriamente aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Presta atenção, hein, galera? Aqui, ó, aqui eu tenho um ângulozinho de 90 graus, tá? Divide o ângulo exatamente ao meio e obrigatoriamente divide o segmento da secante também exatamente ao meio. Tá dando para visualizar ali? Ou tá muito petititinho? Obrigado. Deu pra ver. Deu para ver. Bom, a tangente. Olha que. Ah, e outro detalhe, tá? Se a gente pegar a distância, se a gente for pegar e determinar a distância do ponto até a reta, a distância do ponto até a reta obrigatoriamente vai ser menor do que o raio, tá? Então, vamos lá. A distância, presta atenção. A distância, que é essa distância aqui, ó. Essa distância D, obrigatoriamente, ela vai ser menor do que o raio, tá? A distância de O até a reta, chamamos de reta T. A distância de O até a reta T, obrigatoriamente, tem que ser menor que o raio. Tá. Tangente. Bom, se ela é tangente, olha o que nós temos aqui, ó. Temos isso aqui, tá? A tangente forma com o raio obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Para ser uma reta tangente, tá? Ela tem que formar um ângulo de 90 graus em relação à tangente. Tangente e raio, obrigatoriamente formam ângulos de 90 graus. Bom, se ela forma ângulo de 90 graus, o que eu posso ainda colocar? Eu posso colocar que a distância obrigatoriamente vai ser igual a quem? Igual ao raio. Tudo bem, moçada? Tchutchu? Tudo bem. Então a distância do S até o O, do O até o S, Perfeito. A distância tem de O até é S igual a R. é igual a R. Perfeito. Ah, igual ao raio. Ah, tá. Entendi. Perfeito. Igual ao raio. Tá aqui. Tá? Agora eu tenho a externa. O que eu posso falar da externa? A externa significa que eu tenho uma circunferência, eu tenho uma reta, aqui a gente chamou de reta R, né? Essa reta R, ela é externa à minha circunferência. Se ela é externa à minha circunferência, o que eu posso falar? Que a distância de O até a reta R, obrigatoriamente tem que ser o quê? A distância. Essa distância aqui, ó. Maior. Maior. Isso, maior que o raio. Muito bem, galera. Muito bem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, de pretinho, que é a distância, tá? A distância, e aqui, a distância. Todos eles de pretinho, tá? Para você saber que a gente está falando da distância do centro O, até a minha reta. Reta R, S e T. Tranquilo? Difícil? Difícil? Não. Não. Beleza. Show de bola, galera. Então, nós temos as posições relativas à reta e à circunferência. Ou circunferência e reta. Posso apagar? Fiquem à vontade. Beleza. Não, deixa eu terminar de copiar. Só Não à falta vontade. um pouquinho. Enquanto isso, eu vou puxar a minha mesa mais próxima aqui, peraí. Pronto. Cara, a imagem hoje parece que tá boa, hein? Hoje a imagem está perfeita. Cara, e eu fiquei com medo, hein? Porque às 7 horas da manhã
ficava oscilando a energia. Falei, cara, e agora? Espero, não espero, espero, não espero. A gurizada não teve aula por conta dessa oscilação. Aí Pronto. ela deu uma firmada agora. Eu falei, agora vai. Era 10 horas, ela tava show. Falei, coisa boa. Vamos embora, então. Todo mundo pegou o conteúdo da prova aí? Não. Ah, Ah, tá. Esse é o conteúdo da prova. Ah. hoje você tá cheio de gracinha, né, o seu senhor? Porque eu cheguei atrasada, eu não ouvi. Não, quinta-feira você tava, como diria minha mãe. Não, não vou falar o que diria minha mãe, porque minha mãe fala besteira. Você tava mala, né? Você não tava mala? Por quê? Não sei, você tava muito quieto, cara. Não gosto de gente quieta. Ah, não pode ficar quieto. Não. Tava pronto. borocochô. Tava- Boa. Tava isso aí, tava borocochô. Escuta, Nicole, ela vai Nossa. ter esse burocrochô faz 2 semanas. Ele tava de casaco o dia todo. Aí Mas se eu viu fico de na câmera, assim, casaco. ele tava quieto com o capuz, não dava nem pra ver o rosto dele daquele dia. Aí, nossa, Ah, mas eu fico de casaco, eu tô de capuz. Não, e aí chamava ele e fingia que não escutava. Não, eu respondia quando Não, me chamava. Tudo bem. Sabe uma coisa que é engraçada, Henrique? Porque o Diomedes, ele brigava com a gente dentro da sala de aula pra todo mundo ficar quieto. Agora ele briga com a gente pra gente conversar com ele. Ah, Pois é. gente, ele rungava a testa, chegava bravo na sala. Quando a gente tava conversando, é isso aí. É. colocava os 2 dedos na testa e ficava passando assim. Várias personalidades. Porque o Éder era brincalhão na sala de aula. Agora ele tá mais mandão. Ah, é? É, Ai, Éder é uma figura. inverteram. Falei, Éder, vamos fazer uma troca. Ele é São Paulino também, né? Entendeu, né? Vixe. E Granal. Viu? Ninguém. Todo esperando o mundo Caio acha que chegar. eu tinha direito pra ser professor, né? Pois. Eu tô esperando o Caio. Tô quieto, olhando essa palhaçada aí. Admite, que lá no fundo você gosta da Admite. nossa voz. Admite. Com certeza. Hoje estavam fazendo teste lá na outra escola para ver como é que seria a aula remota, né? E tava o professor dando aula lá na sala, aquela sala vazia. Eu falei, eu prefiro ficar em casa. Se for para dar aula assim, eu prefiro ficar em casa. Ó, galera. Posições relativas a duas circunferências. Bom, posições relativas a duas circunferências, o que pode acontecer? Não sei. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que pode acontecer é de ter uma circunferência. Vamos colocar aqui, ó, O1 e O2. Quando que eu sei que duas circunferências... Como que eu sei que duas circunferências são internas? Olha lá. Quando eu tenho essa distância D... Vamos lá, galera. Então, a primeira é interna. Quando que eu sei que ela é interna? Quando a distância D for menor. Tudo bem? Quando a distância D for menor que o raio da primeira mais o raio da primeira menos o raio da segunda. Ou seja, se eu pegar o raio da maior seria essa aqui, ó. O raio da maior, que é o Rzão. Tá? Se você quiser trabalhar com o Rzinho, vamos lá. Vamos colocar assim, ó, distância é menor que o Rzão menos o Rzinho. Tudo bem? Tchau? Eu prefiro a primeira. Eu prefiro essa. Tá? Então, quando essa distância for menor que a diferença entre os raios, obrigatoriamente, alguns livros ainda colocam ali módulo da diferença entre os raios, tá?
Beleza? Módulo da diferença entre os raios. Bom, aí depois disso, eu tenho... Posso apagar aqui? Porque eu vou precisar ficar usando essa mesma circunferência. Calma aí. Tá. Ai, gente, tô tudo bugado, sinceramente. Por quê? Porque buguei, Aqui? né? Não, ó. É. Ó lá. Ó lá. Presta atenção. Ó. Você tem aqui um raio maior, não tem? Ó? Sim. Tenho. É o raio da circunferência maior, que eu chamei de R1. E aqui você tem o raio da circunferência menor, chamei de R2. Ok. Tá. O que que acontece? Ela vai ser do tipo interna quando a diferença entre os dois raios, ela vai ser interna quando a distância que está em vermelho aqui entre os dois centros for menor que a diferença dos raios. Vamos supor, porque vai acontecer dessa distância ser maior, porque daí eu vou ter uma circunferência externa, tá? Terão momentos em que eu terei tangentes internas. Então, por isso que eu estou colocando passo a passo o que é cada uma. A primeira delas é a interna, onde essa distância que está em vermelho, obrigatoriamente ela é menor que a diferença dos raios, ou seja, o raio maior menos o raio menor. Tudo bem? Obrigatoriamente. Tudo. É como se você tivesse dois raios. Vamos supor que ele quer que você verifique. Ele quer que você verifique se as circunferências são internas, externas ou tangentes, internas ou externas. Aí você vai falar assim, como que eu vou fazer isso, Diomedes? Ó, para você saber, vamos supor que ele colocou que a distância é 4. Que a distância é 4. Você tem um raio maior que vale 1, aliás, vale 5, e o raio menor que vale 2. Ou seja, 5 menos 2 dá quanto? 3. 3. A distância é menor do que 3? Vamos lá. Qual que era a distância? Vamos colocar 2 centímetros. Raio maior, 5. Sim, a distância é menor do que 3. Raio menor, vamos colocar aqui 2. Beleza? O que está acontecendo? A distância é menor que 5 menos 2. A distância é menor do que 3. Olha lá, a distância é menor do que 3. A distância é menor do que 3? Sim. Sim, então significa que Interno? ela é interna. Consegui. Beleza, garoto? Vamos lá. Segunda. A segunda, deixa eu apagar aqui. Eu até quebrei um relógio hoje para poder fazer esse trem. Tá lá no carro. Olha lá. Aqui é O1, aqui é O2. Olha o que a gente tem aqui, ó. Essa aqui é a minha distância D. O que eu posso afirmar aí? Aqui ela é tangente interna. Tangente interna. Quando que eu sei que ela é uma tangente interna? Quando a distância for igual... Presta bastante atenção, hein, galera? Quando a distância for igual à diferença entre o R1 e o R2. Olha lá, hein? Aí você vai falar assim, como assim, Diomedes? Olha o que acontece. Eu tenho um raio maior, que é essa distância aqui, ó. Meu R maior. Aqui eu tenho um Rzinho menor.
tá? Vamos chamar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Obrigatoriamente, essa distância tem que ser igual a essa diferença entre os raios. Igual. Olha a diferença da interna para a tangente interna. É menor do que a diferença. Tangente interna. A tangente interna, ela é igual à diferença. Ok? Tem que ser exatamente igual. Fechou, galera? Tchau, tchau. Fechou, close. Muito bom. Posso apagar? Professor, Pois não. Pode falar. não. Beleza. Valeu. Tchau. Uhum. É porque. E quando, tipo, a distância for igual ao Rzinho, tem alguma coisa? Porque ela vai estar colada no A tangente vai... centro. Perdão, sua voz cortou bem na hora. Não, é que na verdade eu parei de falar. Ah, tá. Fala de novo o que você falou. Não, nada. Vamos, continue. De boa. Verdade? Aham. Então tá. Vambora. Pode acontecer? Eu acho que eu entendi a sua pergunta, cara. Porque aí, tipo, se o Rzinho e o D for Iguais? iguais, ela vai estar encostada no centro. Isso, ela vai Tem passar... algum caso que... Perfeito. Ela vai estar encostada na extremidade e vai passar pelo centro. Aham. Boa, garoto. Muito bom. Vai ser exatamente a metade da outra, né? Tá. Isso. Aí. É tão óbvio. Por que eu tive esse problema? Nada a ver. Foi mal, professor. Tamo junto. Valeu. Eu falo que Calma, Samu, não se cobre. dúvida é dúvida. Seja ela pequena ou Não, grande. não era nem dúvida. Era, sei lá, Curiosidade. buguei. É. Vamos lá. Isso aí. Aí nós podemos ter o que aqui? A secante, cara. As secantes é o seguinte. Estou procurando um negócio aqui, mas tá difícil. Olha o que acontece aqui, ó, da secante. Essa aqui, ó, é minha distância D. Essa é minha distância D. A distância entre os centros. Beleza. Secantes. Eu coloquei que a distância... Presta bastante atenção, tá, galera? Essa distância, obrigatoriamente, ela deve estar... Presta bastante atenção, hein? Ó, aqui você não tem o Rzão? Era para fazer em preto. Aqui você tem o Rzão. Aqui você tem o Rzinho. Ô, jumento. Aqui você tem o Rzão. Aqui você tem o Rzinho. O que acontece? A distância obrigatoriamente vai estar entre a diferença do R1 e R2, ou Rzão e Rzinho, e a soma do R1 com o R2. Então, para eu falar que ela é secante, ela deve estar entre a soma e a diferença dos raios. Beleza? Para saber se a distância, tá? Para saber se ela é secante, a distância obrigatoriamente deve estar entre a diferença dos raios e a soma dos raios. Ok? Para saber se ela é secante, né, se elas são secantes, a distância
deve estar entre a diferença dos raios e a soma dos raios. Bem fácil aí também, tá? Ó, professor, então, tipo, se fosse. Calma aí. Se fosse. Calma aí. Se fosse nada. Já entendi. Tá tudo bem aí, Samuel? Dessa vez não, Samuel. Oh, desculpa. Opa, comigo tá de boa. Beleza. Quem que é? Era o Caio? Quem que... Isso, era o Caio. Ah, Ele se embaralhou, ele falhou no raciocínio dele. foi mal. Ah, direto. Eu só vou subir essa aqui, tá? Só para poder caber tudo no mesmo quadro, para vocês poderem tirar print depois. Bora. Depois disso, o que nós temos lá, então? Posso apagar aqui? Já tá pagando, né? Já apagou, né? Essa era a hora de estar no computador. Daí você criava o PowerPoint lá, só passava, show. Bora. Olha o que você tem aqui, ó. Essa aqui é a minha distância D. O que a gente pode afirmar em relação à distância D? Esse raio aqui não é o mesmo raio aqui? Ó, esse raio não é o mesmo raio aqui? Sim, Sim. Esse raio menor não é o mesmo que esse raio aqui? sim. Sim. Então eu posso falar que essa distância é o quê? É maior do que R1 mais R. Maior? Ó, essa distância, esse raio maior mais esse raio menor, É igual? igual. Isso aí, galera. Ué? Ah, tá, realmente. Vamos lá. Tangente. É o outro que vai ser maior, que é o externo. Isso. Oh, caramba. Tangente externa, isso mesmo. Tá, vamos lá. A distância, na hora que você falou da outra, eu já ia escrever a outra. Tangente externa, galera. Então, eu posso falar que a distância vai ser igual à soma dos raios, R1 com R2. Tá? Ou raio maior, raio menor. Tchau, tchau? Tudo bem? Tudo bem. Show! Todo meu bom. Então, vamos embora. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Falta 3 minutos, professor. Não, senhor. Pode parar. Meio de 22. Na verdade, aqui pra mim tá mostrando que falta 1 minuto. Opa! Falta 30 segundos agora. Ô, esse motinho aí. Pode parar com esse motinho aí. Ó, aqui você tem errinho. Aqui você tem errão. Presta atenção. Vamos lá, galera. Ó. Aqui nós temos a distância D. Aqui ela vai ser apenas externa. E aí, o que é essa externa? Significa que a distância, ela é o que em relação aos raios? É maior do que a soma dos raios. Não deu para visualizar ali, né? Deu aí, galera? Mais ou menos. Deu. Pra mim deu. Tá. Tudo bem aí? Tudo bem. Tá. O que a gente vai fazer na aula de quinta?
Já vou avisar para vocês ficarem cientes, tá? Na aula de quinta, a gente vai fazer a identificação de ponto e circunferência, reta e circunferência, ou seja, vai ser apenas teoria, tá, galera? Mais teoria, beleza? Mais teoria. Mas quinta não é só aula de exercícios? É. Então, resolução de exercícios. Então, ele vai Ah, a fazer gente podia fazer, sabe o quê, cara? isso aí. O simulado de vocês é no sábado, não é? Que sábado. Sexta, meu Sexta? filho. Revisão zona? Querem? À vontade. Não, é sério, porque daí eu vou. Sim, Então, eu vou preparar o material. Ah, assim que eu Fechou? gosto. fechou. Praticidade, fechou. Não, Henrique. O Henrique não quer, então não vou fazer. Não parei nada. Não, vou fazer uma revisãozinha. Ele é na dele. Ele não opina e nem Fique que desopina. lute. Ah, tadinho. Fique que lute. Como diria, como eu falo nas outras turmas, nós somos uma equipe, moçada. Estamos todos juntos, tá? Beleza? Acabou minha aula mesmo? Agora sim. Gente, então, coloca o nome aí para mim, por favor, tá? Um beijo para cada um de vocês. E outra, o Edilson está de olho em vocês abrirem a câmera aí, tá, galera? Eu não tenho câmera. Ai, 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 ai. Começou. Tchau, Edilson. Tchau, Diomedes. Um beijo. Fica com Tchau, Deus. professor. Beijo. Falou aí. Boa semana para vocês, tá? Para vocês e para a família aí. Pra você também. Tchau, professor. Valeu, gente. Abraço. Bora comer, Joe. Bora comer, Joe. Bora. Vou fazer o meu agora. O meu tá pronto aqui, tô comendo mesmo. Manda a localização aí. Pode vir, pode vir. Valeu. Valeu. É. Show. Valeu. Tchau, Aninha. Tchau, Maria. Ana. Tchau. Beijo. Maria. Cadê você, Maria? Oh. Maria. Maria foi almoçar.